Olá, boa tarde mais uma vez, sou o Dr. Antônio Martins Farias. Peço desculpas que vocês vão ouvir um barulho estranho, porque tem uma obra da prefeitura na minha rua e as máquinas estão furando lá o chão, acho que para trocar um cano, não sei, e esse barulho vai nos atrapalhar, mas não tem problema não. Eu peço a você, minha amiga, meu amigo, que use, que dê o seu like, seu dislike, faça seus comentários, é muito importante para mim, é a minha remuneração, né? Vamos dizer assim, né? Que faça seus comentários, se passe para uma amiga, para um amigo que você conhece, para que o meu canal possa crescer. Quero de coração agradecer aos 106 inscritos já no meu canal, eu ultrapassei a barreira dos 100 e agora a meta é a barreira dos 1000, né? Quebrar a barreira dos 1000. Se possível, assistam o meu vídeo até o fim, porque eu também preciso de muitas horas, né? Não adianta eu ter mais de 1000 inscritos se eu não tiver uma boa quantidade de horas de visualizações. Tem que ter muita visualização. Eu acho que são 3 ou 40 mil horas, é muita hora. Eu preciso disso também, ok? Estou avisando logo para a gente se preparando. Bom, é muito difícil hoje em dia a gente falar de política no Brasil. Antigamente a gente fazia uma análise, né? Porque a gente tinha Marco Maciel, Antônio Carlos Magalhães na Bahia, né, o Franco Montoro em São Paulo, Jader Barbalho em Belém, você João Agripino na Paraíba. Então você tinha um conjunto, é, um conjunto de Miguel Arraes em Pernambuco. Então você tinha Ronaldo Cunha Lima na Paraíba, né? E assim você tinha um conjunto de políticos que nacionalizavam a política. Até a eleição municipal acabava virando uma eleição nacional, diante das evidências, diante das eminências, das autoridades, das pessoas políticas que nosso país possuía. Hoje nós estamos numa pobreza absoluta em termos de políticos. Nós não citamos um político que se diga é um político de cunho nacional, um político que o Brasil inteiro conheça. Nós não temos esse político. Eles acabaram, eles sumiram, não sei para onde. Né? Eu acho que a criação de vários partidos no Brasil dificultou esse surgimento, né, de grandes líderes como nós tivemos no passado recente, não faz muito tempo, não estou falando de um saudosismo, estou falando de uma história de 20, 30 anos para cá que nós perdemos essa hegemonia política que nós tínhamos, né? Hoje você fica restrito. Bolsonaro é meramente dentro do Rio de Janeiro. João Dória em São Paulo, né? Sei lá, não tem assim uma liderança da Paraíba, uma liderança de Pernambuco que você diga assim, tem um conhecimento. Paulo Câmara só se conhece aqui em Pernambuco. Paulo Câmara não é conhecido no Rio, não é conhecido em São Paulo, porque são políticos medíocres, políticos que não se projetaram nacionalmente. Né? Você vê a dificuldade que nós estamos encontrando para o próximo candidato a presidente da República. Porque o João Dória é um curralzinho eleitoral ali de São Paulo, não cresce nem em São Paulo, né? E foi uma figura de extrema importância, porque a gente tem que reconhecer isso. Foi ele que batalhou, que lutou para a vacina, né? Que o presidente Bolsonaro foi contra desde o início as vacinas. Você vê o resultado da vacina, graças a Deus aqui em Pernambuco. Nós já nos livramos das máscaras em locais públicos. Por quê? Porque a população brasileira, pernambucana, foi para a vacina. O governo botou a vacina à disposição do povo e o povo foi correndo, sorrindo, foi feliz se vacinar, né? Mas uma minoria hipócrita, uma minoria, eu não gosto de palavra, eu não vou usar um palavrão, mas uma minoria que não aceitou a vacina está aí, sendo aí internado nos hospitais com a Covid, né? Mas João Dória é um político regionalista, ele não sai de São Paulo, né? Não quero perder o foco. Aécio Neves é um político regionalista de Minas, ele não sai de Belo Horizonte, não sei qual é o colégio eleitoral lá em Minas que elege o Aécio Neves. E assim, o governador de Brasília, não tem um político, né, que você chame assim, você vai dizer, poxa, ele representa o Estado, ele representa o Brasil todo. Não. Né? Essa questão agora do PSDB, né, o PSDB com o João Dória, que ele fez aquela. Ele se impôs, né? João Dória se impôs, exigiu que ele seja o candidato à presidência da República. Ele não respeitou a vontade política
Desculpa, ele não respeitou a vontade política do partido, ele não respeitou, ele simplesmente impôs a candidatura. O resultado é o quê? Um afastamento das principais lideranças. Então agora o que ele está fazendo? Ele está tentando desvencilhar, né, se livrar de Aécio Neves, de Tasso Gereissati, para ver se ele cresce. Não cresce. A candidatura de João Dória não vai sair de São Paulo, porque ele não tem empatia. Eu sei que a partir de hoje ele vai começar a viajar, parece que vai à Bahia, visitar a terra lá do pai dele, mas não vai impactar o eleitor, porque ele não tem essa maturidade nacional, né? É uma pena. Tem o governador do Rio Grande do Sul, que ontem renunciou ao cargo e ia para o partido de Kassab, mas disse que fica no PSDB, parece que ele quer ser candidato, não deslancha também. É um candidato jovem, tem talento, eu gosto muito dele, porque é uma pessoa jovem, com 37 anos, e é um político nato, já tem experiência, já foi prefeito da cidade, se eu não me engano, da cidade de Pelotas, foi governador do Rio Grande do Sul, equilibrou as finanças públicas do Rio Grande do Sul, que o estado do Rio Grande do Sul estava falido, com as desastrosas administrações do Partido dos Trabalhadores. O PT acabou com o Rio Grande do Sul, isso é uma constatação, né? De desastre administrativo, que o Rio Grande do Sul não estava pagando funcionário. E hoje o Rio Grande do Sul está com suas contas equilibradas, pagando os funcionários em dias, e segundo ele, ainda com capacidade de investimento. Isso é uma prova muita competência de um governador que faz isso. Porque a maioria dos governadores no Brasil estão com o pires na mão, estão pedindo esmola né, porque eles estão quebrados. A maioria dos estados estão quebrados, né? Agora no governo Jair Bolsonaro, porque nós demos os governadores, né, deram sorte, porque a inflação subiu e ajudou as contas públicas, por incrível que pareça, né? A inflação, que é a pior praga para o pobre, ajudou os governantes a ficar com dinheiro em caixa, porque corrigiu os valores e eles ficaram com mais dinheiro em caixa, vão demonstrar que são bons gestores. Não é verdade. Então, é um desastre o que nós estamos vivendo, porque a gente não tem uma candidatura que se projete, né? A candidatura de Sérgio Moro fizeram o Sérgio Moro um herói lá na Lava Jato, né? E eu apanhei muito dizendo que ele não era esse herói que imaginava, ele era um juiz comum, um juiz que estava lá cometendo muitos erros, né? Cometeu muitos erros, não erros porque ele não conhecesse o direito, eu sei que ele é um homem preparado, mas ele estava com um viés político ali, ele se empolgou, né, com a fama e começou a fazer coisas erradas que o direito não permite. Mas graças a Deus tem os tribunais, né, para depois consertar, e uns consertaram a favor, outros contra. Eu acho que a Lava Jato tem o mérito, não estou desprestigiando a Lava Jato teve o seu mérito, a Lava Jato ainda está em operação, os processos ainda vão ocorrer, muitos já prescreveram, principalmente os que afetam o presidente Lula, né? Que ficou uma jogada de engenharia jurídica do STF, conseguiram, né, suspender os processos do presidente Lula, não absolver o presidente Lula. Quem tem que absolver o presidente Lula é o povo, é o eleitor, né? Então o que acontece? A candidatura de Lula, apesar de ele estar na frente, ele não pode cantar a vitória antecipada, ele ainda não venceu. Porque o Lula, apesar de ele estar despontando na frente, tem uns 20%, 30% do eleitor que é uma paixão, né, são apaixonados pelo PT, isso dá uma certa vantagem a Lula, mas a eleição de Lula não está ganha, né? A eleição de Bolsonaro também é uma eleição que não está ganha. Tem os apaixonados pelo mito, né, de Bolsonaro, mas ele ainda não conseguiu, ele não sabe, ele pode até ir para o segundo turno, mas ele não consegue garantir a vitória. A candidatura também que não se consolida é a candidatura do Ciro Gomes. Eu sempre repito, o Ciro Gomes é o homem mais preparado hoje para ser o presidente da República. Se Ciro Gomes fosse eleito e não fizesse uma boa administração, é porque ele usou de má fé. Mas é uma pessoa muito preparada, uma pessoa que se preparou, uma pessoa que realmente conhece os problemas verdadeiros do Brasil. Eu não estou fazendo campanha para Lula, para Ciro Gomes. Agora, a verdade a gente tem que ser dita. Eu estou aqui analisando a verdade.
né? Eu quero que você que vai decidir que você vai votar. Eu não estou defendendo Lula, não estou defendendo Moro, não estou defendendo Bolsonaro, não estou defendendo o Ciro Gomes. Eu estou dizendo que é o homem mais preparado do ponto de vista técnico, né? Como administrador, como advogado, como economista, que ele entende do assunto, ele mostrou competência por onde passou e é um homem que se preparou. O Ciro Gomes se prepara a vida toda para ser presidente da República. Só que a linguagem dele, o povo brasileiro não compreendeu. Aí uma questão de marketing, né? Os marqueteiros não descobriram a pólvora, né? De como fazer que Ciro Gomes seja compreendido pela população brasileira. Mas infelizmente é uma pessoa muito preparada. De toda essa análise, né, que eu fiz dessa campanha política, eu vou repetir de novo: João Dória não cresce por quê? Porque o PSDB não tem lideranças nacionais. Quando o Fernando Henrique foi eleito presidente da República e reeleito, ele tinha grandes líderes nacionais. Ele fez ele fez acordo com Antônio Carlos Magalhães na Bahia. Ele fez acordo com Roberto Magalhães, Marco Maciel em Pernambuco. Fez acordo em Alagoas com Teotônio Vilela, que era do PSDB, né? Fez acordo com a família Ronaldo Cunha Lima no Rio Grande, na Paraíba. Então, o PSDB tinha uma estrutura, assim como o MDB, antigo MDB de Ulisses Guimarães, né? Que ele chamava que é o Partido Nacional, que em todas as porteiras do Brasil tinha o nome MDB, e de fato é. O PMDB chegou a ser um partido grande em 1900, na década de 80, 82, né? Fez 26 governadores, né? Então, por que o PSDB não é a candidatura do PSDB? Porque nós não temos mais. Quem é a liderança de PSDB em Pernambuco? O presidente, que agora fuja, Bruno Araújo. Bruno Araújo não tem liderança em Pernambuco. Então, quem é que conhece Bruno Araújo? Ninguém. Quem é a liderança do PSDB na Paraíba? Quem é a liderança do PSDB? Então, o PSDB não tem estrutura. O próprio Aécio Neves, em Minas Gerais, não é essa liderança mais, ninguém quer mais saber de Aécio Neves, né? Só tem uma liderança respeitável, que é Tasso Gereissati no Ceará, e a liderança, acho que o prefeito de Manaus, mas o PSDB esfacelou-se, assim como o MDB não é mais um partido nacional. Quem é a liderança do MDB em Pernambuco? Pernambuco não vai fazer, acho que o MDB em Pernambuco não vai candidatar nem a deputado estadual. O MDB de Pernambuco, de tanto nome, né, de tanta história que o MDB teve, né, ele hoje acho que é o partido que vai morrer, porque ele não tem, acho que ele nem lançará candidato a deputado estadual, porque ele não tem condições de fazer isso, pela desestruturação, pela fragmentação dos partidos políticos brasileiros. Então a grande verdade é essa: os partidos e a falta de partido consolidado, partido nacionalmente, e a falta de lideranças políticas que se projetem de forma nacional é que está levando a esse caos. Nós teremos uma eleição, né, com o Bolsonaro, com o Sérgio Moro, com Lula, com o Ciro Gomes, parece que são 5, né? Estou esquecendo e tem mais homens aí que não vão chegar a lugar nenhum, mas vão disputar a eleição. Vai ser a eleição mais violenta da história do Brasil, de todos os tempos, porque os meses de junho, maio, ainda não, mas quando começar junho, julho, agosto, setembro, vai ser uma violência muito grande. E eu temo por rupturas institucionais, porque a confusão vai ser muito grande. Você precisa ter muita cautela, fique cauteloso. Vou me silenciar em algumas vezes, porque nós corremos muito risco pela violência que vai ser essa campanha. Porque as candidaturas, né, elas vão projetar para si, vão criar muita confusão. Haja vista agora, nessa semana mesmo, um festival louco que tem em São Paulo, um tal, não sei o que, Lalusa, e só porque um candidato fez uma campanha, fora Bolsonaro, já entraram com medida liminar no TSE, proibindo, censurando. Gente, onde é que você vai censurar? A pessoa tem o direito de gritar, fora Bolsonaro, fora Lula, eu vou Lula 13, a qualquer momento. O candidato é que não pode fazer comício, mas o Bolsonaro está fazendo. O Bolsonaro faz comício há 3 anos e 3 meses. E o TSE silenciou. A Câmara silenciou, o Senado silenciou. Entendeu? Então pode ter certeza de uma coisa: essa eleição vai ser uma das eleições mais violentas
que o país já viveu. E por falta de quê? Por falta de projeção partidária. Não tem partido nacional. O PMDB, ou o MDB, a antiga MDB, acabou do ponto de vista político. O PSDB não tem expressão. João Dória não vai deslanchar, assim como a candidatura Lula não está consolidada, a candidatura Bolsonaro não está garantida, e nem a de Ciro Gomes, nem de Sérgio Moro. Eu acho que até maio, junho, julho, nós vamos sofrer mudanças nas candidaturas, porque elas não vão deslanchar. Não vão mesmo. Não é por culpa do eleitor, é falta de interesse do eleitor, não, é porque eles são ruins mesmo. São candidatos que não têm estrutura, que não se prepararam. Eles acham que ganhar a eleição, o Lula, por exemplo, não quer andar no meio do povo. Ele disse que só vai se for em sindicatos, em locais fechados, porque ele tem medo do povo. Bolsonaro também fica fazendo, ele não vai andar no meio do povo, assim como, porque o comício, o povo não é mais levado em consideração. Quem ganha a eleição é pesquisa. Fulano está na frente, pronto, fulano vai ganhar. É o marqueteiro. Marqueteiro, acho que usar o marketing como ciência, como instrumento de venda e propósito, tudo bem, acho que como mudança social, agora, achar que um candidato vai ser eleito simplesmente porque contratou um excelente marqueteiro é abusar demais da inteligência do povo brasileiro. Então, a campanha política de 2022, que já começou, não adianta o TSE dizer que os candidatos, Lula não é pré-candidato, que Bolsonaro, não, eles não são pré-candidatos, eles são candidatos, porque eles estão na rua fazendo comício, estão na rua fazendo campanha. Isso não tem mais o TSE tem que parar com essa mania de regulamentar, de dizer que com quantos centímetros, com quantos metros que eu posso ter um adesivo no meu carro, o que eu posso ou não mostrar na minha porta da minha casa. Isso, o TSE, essas regras todas que o TSE propôs em fazer uma eleição extremamente, isso acabou, porque os candidatos não respeitam mais o TSE. O TSE está desmoralizado como justiça eleitoral. Pena que uma justiça tão importante, 90 anos da criação da justiça eleitoral no Brasil, nós estamos comemorando esse ano, mas olha, os candidatos não estão respeitando, não tem pré-candidatura, todos são candidatos. Infelizmente, essa é uma realidade. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.